Olá, pessoal, boa noite. Vamos só desligar o áudio do YouTube aí. Algum dos professores que está fazendo eco aqui, tá? Pelo Zoom. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui, então, dar início ao nosso terceiro dia de Maratona Faixa Preta. Hoje é um dia muito interessante, muito bacana, porque nós vamos falar de trauma torácico. É um tema extremamente relevante, né, na prática clínica, para qualquer médico radiologista que atenda em hospitais que tenha emergência, né? Então, o trauma é uma epidemia, né, mundial, e aqui no Brasil não é diferente, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, nas capitais. A gente vai ter, né, os hospitais referência de trauma e outros hospitais que também recebem trauma e acaba pegando muito caso de trauma torácico. Então, é um tema aí muito relevante, mesmo para a prática, né? Extremamente frequente. Então, acredito aí que vai ser uma noite muito prática, né? E o professor Marcel vai fazer uma abordagem inicialmente de uma revisão teórica do que é mais importante a gente saber, e depois vamos passar para os casos. E na parte de casos, também o primeiro caso que será discutido vai ser um caso que não foi discutido ontem, um caso de dissecção. Ele vai iniciar por esse caso, e em seguida vai dar continuidade com os casos de trauma torácico, tá certo? Quem por acaso não viu os casos ainda, né? Depois eu vou mandar novamente aqui o formulário de inscrição para que vocês possam preencher. E aí, caso alguém não esteja inscrito na maratona, se inscreva, porque você vai receber os acessos à plataforma, onde você vai ter acesso aos casos para analisar previamente, né? E amanhã teremos o nosso último dia de maratona, onde a gente vai falar das infecções pulmonares agudas e algumas complicações com o professor João Bruno. Também vai ser um dia muito bacana, um dia muito legal de a gente avaliar, porque nosso mote, né, a nossa ideia dessa maratona é a questão de muito além do Covid. Então, vamos mostrar, né, que mesmo nos quadros de infecções pulmonares, a gente tem muito mais, né, a avaliar aí na urgência, na emergência, nas complicações agudas, né, das infecções, muito além do contexto do Covid, tá certo? Então, é bem interessante isso. Vai ser o tema de amanhã, tá certo? Teremos também algumas novidades amanhã para a gente conversar com vocês, que vão ser bem interessantes aí. E, não menos importante, né? Lembre-se de, quem não está inscrito ainda no canal, se inscrever, porque aí você recebe todas as notificações, tudo que a gente posta de vídeo, tudo que a gente entra no ar, tudo que a gente libera de conteúdo da maratona, você vai ter a notificação, e aí você não vai perder nenhum conteúdo. Também lá no nosso Instagram, a Baeter Radiologia, a gente está todos os dias da maratona postando, né, todas as novidades, os links. Se você perdeu alguma aula, se você quer assistir alguma aula, tem lá os links, tá certo? Essas aulas vão ficar disponíveis aí até domingo, tá? Para vocês revisarem quantas vezes vocês quiserem. Então, aproveitem para poder assistir também as outras aulas. Eu não sei se vocês sabem, né, mas quem daqui, pessoal, que está aí faz curso com a gente do Hot Topics ou do Best Practice? Quem coloca eu aí, só para eu saber quem está aí do pessoal, por gentileza? Eu estou falando isso aí porque na nossa turma lá, pessoal, da pós, a gente tem uma brincadeira que a gente fala, né, que é o 2.0. Você tem como mexer aqui na configuração do YouTube também, para quando você for assistir a aula, você duplica a velocidade, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem revisar amanhã as aulas, você pode colocar no 2.0 a velocidade, que você vai conseguir, então, assistir com mais velocidade digamos, a aula que era 1 hora, vai ficar meia hora, por exemplo, a gente vai economizando tempo, e quando você se acostuma com isso aí, você acaba que
gosta bastante, os nossos colegas aí que fazem os cursos com a gente já estão acostumados, todo mundo usando aí o 2.0, e ganha tempo, né? E, na verdade, na maior parte das aulas ficam totalmente compreensível, né? O nosso raciocínio acompanha muito bem quando você faz o 2.0 nas aulas, tá? Então, é bem legal essa dica, quando vocês forem revisar aí os temas da maratona, ou mesmo outros temas que vocês assistam no YouTube ou em outras plataformas online, procurem ver se você tem na configuração do vídeo a possibilidade de você aumentar a velocidade. Às vezes você começa com 1.25, depois vai para 1,5, mas rapidamente você acaba se acostumando a ouvir tudo no 2.0. Eu só faço os cursos, todo curso que eu faço, eu só boto 2.0. Mas tem gente que prefere, né, outras velocidades, mas você está ganhando tempo, né, de estudo, está ganhando tempo para ver mais coisa, para descansar, enfim. A nossa correria de hoje em dia, né, a gente tem que aproveitar ao máximo e fica realmente bem compreensível a gente fazer isso aí, tá? Então, estamos só dando aqui as boas-vindas iniciais. Eu vou agora parar o bate-papo, né, e passar a bola aí para os nossos professores, para eles fazerem as saudações iniciais. Então, mais uma vez, todos vocês sejam muito bem-vindos, e também os nossos professores, Marcel Côniga e o professor João Bruno, sejam todos bem-vindos, e a palavra está aí com vocês. Vamos aí para mais uma noite aí de muito conhecimento. Achei que o JB fosse falar alguma coisa, mas vamos lá. Pessoal, boa noite, então. Hoje o tema, então, vai ser trauma torácico. A ideia é fazer parecido com o que a gente fez ontem. Então, uma aula expositiva de 20, 30 minutos no máximo, para depois a gente ter aí 60 minutos para discutir os casos. O João Bruno vai ajudando aí com as perguntas no YouTube, tá? E ao final da aula, se vocês quiserem fazer perguntas também para mim, ou durante os casos, vão mandando no YouTube, eles vão me passando, a gente vai fazendo aqui esse bate-bola, né? Então, como a Baité já comentou, trauma é uma causa muito importante de morte e mortalidade, né, pessoal? E uma coisa interessante é que ela envolve principalmente a população economicamente ativa, né? Então, os adultos jovens, entre 25 e 44 anos, tá? Então, essa é uma das grandes importâncias desse assunto, né? Muitos autores escrevem, então, que, na verdade, a questão do trauma vai além de ser um problema de saúde pública, mas é um problema socioeconômico, né? Então, vocês vão ver muito a discussão a respeito disso também. Uma das causas mais importantes é acidente automobilístico. Na verdade, dentro do contexto do trauma contuso, o acidente automobilístico, na maioria das cidades, é a principal causa. Depois a gente tem as causas relacionadas à violência, né? Ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, quedas, e relacionado a esportes, né? Em 20% dos casos, né, em até 20% dos casos, obviamente que depende do tipo de trauma, da cidade, da localização, mas é descrito que até 20% a gente tem envolvimento do tórax, né? E os exames de imagem, pessoal, eles são importantíssimos no diagnóstico e na avaliação da gravidade. Então, ninguém trabalha hoje com trauma se não tiver um equipamento de imagem adequado, principalmente o tomógrafo, né? Então, nessa aula eu vou falar rapidamente sobre alguns aspectos clínico-radiológicos gerais. Depois eu vou falar de parede torácica, compartimento pleural, lesões pulmonares e de outras estruturas torácicas. Então, indo meio que de fora para dentro, para tornar a apresentação um pouco mais didática, tá? Obviamente que muitas das vezes as coisas são juntas, né? Mas separando assim didaticamente fica mais fácil de entender. No tórax, o trauma contuso ele é mais comum, tá? Porém, o trauma penetrante tende a ser mais grave, né? A mortalidade é maior quando a gente está diante de um ferimento por arma branca ou por arma de fogo. Mas o trauma contuso é o mais comum quando envolve a região torácica, né? Uma coisa importante de lembrar são as lesões que têm maior risco de mortalidade imediata. Então, são aquelas lesões que têm que ser identificadas ou na avaliação clínica ou já no raio-x, tá? A apresentação vai ser focada na tomografia, vocês vão observar, mas essas são alterações que, quando o clínico não identificar no exame físico, né,
o raio-x, em teoria, tem que resolver, tá? Por vezes, o ultrassom FAST, né? Então, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, né? Aí no raio-x sozinho é mais difícil, lesão aórtica, tá? Hemotórax grave com sangramento ativo e ruptura traqueobronquial. Então, essas são situações em que, em se havendo a suspeição, tem que fazer o diagnóstico quanto antes por conta do risco de mortalidade imediata, né? O raio-x vai ser sempre o primeiro exame, né? É considerado um exame de rastreamento e útil na avaliação aí, ou na identificação de sinais de lesão grave. Por exemplo, tamponamento cardíaco e lesão aórtica, no raio-x vai se manifestar como alargamento mediastinal, então um sinal de alerta importante, tá? A ruptura traqueobronquica, no raio-x, vai se manifestar como pneumo mediastino. Então é importante conhecer essas manifestações para tornar mais rápido o atendimento e o diagnóstico. O ultrassom, principalmente dentro da modalidade do ultrassom FAST, né, é importante para detectar hemotórax, pneumotórax e tamponamento cardíaco, né? Porém, o principal exame vai ser a tomografia computadorizada, preferencialmente realizada com aparelho multidetectores e com contraste, tá, pessoal? Por que o contraste é importante? De maneira semelhante ao que a gente observa na avaliação do abdômen, o contraste é importante para opacificar os órgãos mediastinais e principalmente para caracterizar as lesões vasculares, que são as mais graves, tá? Então, tem que fazer com contraste. E a tomografia é o exame mais acurado, mais detalhado na avaliação do tórax, e alguns guidelines dizem que a tomografia pode já ser realizada como primeiro exame, sem necessidade de raio-x ou ultrassom, se você estiver diante de um trauma de alta energia. E olha que interessante, né? Um trauma de alta energia é um acidente automobilístico quando um dos veículos já estiver acima de 65 km por hora, né? Nem é tão rápido, tá? Ou quedas acima de 6 metros, por exemplo. Ou, no caso de mecanismo desconhecido de trauma, aí pode ir direto para a tomografia, tá? Então, são coisas importantes para a gente saber também em relação às indicações, né? Bem, da parede torácica, pessoal. Então, a lesão mais comum que a gente vê de trauma torácico é a fratura de costela, tá? A grande maioria das vezes são lesões clinicamente pouco relevantes. Quando que fratura de costela preocupa? Quando são fraturas múltiplas, principalmente se envolvendo 3 arcos consecutivos, que pode levar à insuficiência respiratória, caracterizando aí o tórax instável, tá? Então, esse é o tipo de situação em que a fratura de costela preocupa, por isso que é importante estar sempre observando quantos arcos estão comprometidos, se tem fratura em mais de um segmento no mesmo arco, para tentar identificar aí o tórax instável. Outra coisa legal de saber é que nas lesões dos arcos superiores é maior a chance de haver lesão vascular do plexo braquial, tá? Então, quando tiver fratura de primeiro, segundo ou terceiro arco, olhar com mais atenção o que está acontecendo no mediastino. Se tiver fratura dos 3 últimos arcos, olhar com mais atenção o que está acontecendo no abdômen, principalmente no fígado e no baço. São dicas que ajudam aí no dia a dia, né? Fratura de escápula externo, na grande maioria das vezes, está relacionada a um trauma de alta energia, tá? Então, são fraturas menos comuns. Também, maior a chance de lesões intratorácicas, maior a chance de lesões mais graves. Então, são sempre importantes. Fraturas de escápula e de externo, né? Esse é um exemplo de um paciente masculino, 26 anos, moto contra carro, obviamente que a moto sempre perde. E o que a gente observa aí, fratura nas imagens, são todas imagens axiais, em cima janela óssea, embaixo janela pulmonar, mostrando aqui, ó, fratura da clavícula direita, fratura de múltiplos arcos costais, bilateralmente. No aspecto anterior, pessoal, olhar com atenção, que às vezes é mais difícil de identificar, como a gente está vendo aqui, ó, na imagem superior direita. Fratura, inclusive, de processo transverso de corpo vertebral, tá? Então, todas essas fraturas têm que ser descritas. Um paciente que também tinha pneumotórax, um enfisema de partes moles, né? E umas áreas de contusão pulmonar, que a gente vai comentar posteriormente, né? Então, uma fratura importante, envolvendo aí os arcos costais superiores, né? Lembrar de olhar com atenção a questão do mediastino, tá? É fácil de identificar a fratura de arco na tomografia, né, pessoal? Já esse é um paciente de 68 anos, um acidente de carro contra carro, com fratura do externo. Fratura do externo, raio-x AP, muito raramente vocês vão identificar, tá? Então, se houver suspeição, tem que ir direto para a tomografia. E olha que interessante esse caso, não só fraturou, como luxou aqui a articulação do corpo com o manubrio do externo. É uma lesão bastante grave, tá? Importante enfisema de partes moles, a gente conseguia ver já o enfisema aqui no raio-x, né? Além disso, a gente observava o pneumotórax mais importante aqui do lado esquerdo,
áreas de contusão e laceração pulmonar, que eu vou comentar também posteriormente. Mas, fratura de externo, olhar com bastante atenção também o mediastino para ver se não tem lesão de árvore traqueobrônquica e de grandes vasos, porque indica para a gente um trauma de grande energia. Tá? Em relação ao compartimento pleural, né? O pneumotórax é a segunda alteração mais comum relacionada ao trauma torácico, depois da fratura de arco costal. Por definição, é a presença de ar na cavidade pleural. Lembrando que pneumotórax é um termo semiológico, então você não precisa descrever, né, no laudo do raio-x ou da tomografia presença de ar na cavidade pleural. Eu uso pneumotórax, é um termo semiológico e já indica a alteração. Né? A significância clínica, pessoal, então é multifatorial, tem a ver, obviamente, com o volume do pneumotórax, mas tem a ver com a evolução e condições associadas. Né? Lembrar que torna-se mais importante, principalmente no paciente que vai para a ventilação mecânica. Né? O que a gente não pode perder e que se encontrar no exame e o médico não souber ou não tiver feito o diagnóstico clinicamente e a gente tem que avisá-lo, é o pneumotórax hipertensivo. Tá? Então, obviamente que se o paciente estiver consciente e estável hemodinamicamente, é mais fácil de fazer o diagnóstico clínico, né, por conta da taquicardia, da hipotensão e da cianose, que é a tríade clínica clássica. Mas um paciente desacordado, um paciente confuso, muitas vezes o clínico não consegue fazer esse diagnóstico. Então, nós temos que avisá-lo. Tá? Então, quais são os sinais radiológicos do pneumotórax hipertensivo? É o pneumotórax associado a sinais de ganho de volume de hiperinsuflação do hemitórax. Né? Então, tem alargamento dos espaços intercostais, tem um rebaixamento da cúpula diafragmática e tem um desvio contralateral das estruturas do mediastino. Né? Então, diante disso, tem que avisar o médico. Né? Além do pneumotórax, outra lesão importante do compartimento pleural é o hemotórax, que, por definição, é a presença de sangue na cavidade pleural. Né? Mais comumente está relacionada à hemorragia das pleuras, mas pode estar também relacionada à hemorragia do parênquima pulmonar. E se for relacionada a uma artéria intercostal, essa hemorragia pode ser mais grave, pode evoluir para a instabilidade hemodinâmica. O valor da atenuação, quando a gente identifica na tomografia, pode ajudar a caracterizar a presença de sangue, diferenciar de outros componentes líquidos. Né? Então, lembrar que a atenuação do sangue líquido é um pouco mais alta do que a atenuação típica da água, de 0 a 10. Né? Então, o sangue é de 30 a 50. E quando ele coagula, ele tende a ficar mais denso ainda, de 50 a 90. Então, são aspectos que podem ajudar a gente a identificar o hemotórax, além do sinal do hematócrito, que é quando a gente vê a deposição desses coágulos nas regiões gravitacionais dependentes. Então, são dicas para identificar o hemotórax, mas, em geral, no contexto do trauma, o derrame pleural, na maioria das vezes, representa aí o hemotórax. Então, aqui 2 exemplos de pacientes instáveis em que o diagnóstico tem que ser feito no raio-x. Né? Então, a nossa esquerda é um pneumotórax hipertensivo, bastante importante, então, um pneumotórax volumoso. Olha a cúpula como foi parar lá embaixo, os espaços intercostais bastante alargados e o mediastino desviado contralateralmente. Né? E a nossa direita, a gente observa aí relacionado ao trauma, um volumoso derrame pleural à esquerda, o hemitórax esquerdo fica opacificado, com desvio contralateral das estruturas mediastinais e da traqueia, dizendo para a gente que o que tem aqui é um efeito de volume por conta de um derrame pleural volumoso, não é uma atelectasia. Né? Uma atelectasia pulmonar, as estruturas mediastinais estarem deslocadas ipsilateralmente. Então, são 2 situações que muitas vezes uma atitude tem que ser tomada antes da realização mesmo da tomografia computadorizada. Né? 2 lesões relacionadas ao compartimento pleural. Esse é um exemplo de um paciente jovem, 33 anos, ferimento por arma de fogo, né? E o que a gente observa aqui na cavidade pleural direita, nessas 2 imagens em janela de mediastino, a presença de um derrame pleural. Ele era pequeno, né? Mas eu separei esse caso para mostrar para vocês a questão da densidade. Uma densidade de 60, quando a gente compara com o músculo, é mais denso do que o músculo. Né? O músculo é a nossa referência de atenuação de partes moles no tórax. Então, mostrando que se trata aí de um hemotórax. Além disso, tem um fragmentozinho aqui de osso, né, provavelmente de costela, que foi parar dentro da cavidade pleural. A gente vê nessa imagem superior à esquerda. Tá? Um efisema importante de partes moles. E na janela de pulmão a gente vê o pneumotórax, as áreas de contusão com laceração pulmonar.
tá? Eu vou comentar melhor posteriormente, mas se tiver gás entremeado nas opacidades pulmonares, a gente já tem a laceração, uma lesão mais grave do parênquima pulmonar, né? Ferimento por arma de fogo. E aqui, uma facada, né? Um menino de 18 anos, uma facada na região escapular esquerda. A gente consegue ver, ó, aqui na imagem superior à esquerda, um enfisema de partes moles, um trajeto aqui da facada, né? Porque vem de cima para baixo. E a cavidade pleural, com o derrame pleural. E olhando com atenção lá embaixo, né, pessoal? Esse é o sinal do hematócrito. A gente consegue ver o material coagulado, fica mais denso e vai depositando no aspecto posterior, gravitacional dependente também, dizendo para a gente que provavelmente a gente está diante de um hemotócrito, né? Em relação aos pulmões, né? Contusão é a lesão pulmonar mais comum, tá? Ela pode ser representada por opacidades em vidro fosco ou consolidações, ou seja, opacidades aí predominantemente alveolares. Em geral são heterogêneas e hipodensas. Esse é um aspecto interessante, tá, pessoal? Porque a contusão a gente tem um misto de edema e hemorragia, tá? Mas é diferente da pneumonia, é diferente da atelectasia. Então, a contusão, ela não realça após contraste, são opacidades hipodensas, né? Um conceito interessante é que o raio-x pode ser silencioso em até 6 horas, né? Então, muitas vezes no primeiro raio-x, a gente não identifica opacidade, e no segundo raio-x, no controle, a opacidade aparece, porque demora um pouco para aparecer a contusão. Esse é um conceito importante, né? A gravidade da contusão, né? Tem alguns trabalhos que mostram que tem a ver com, obviamente, o volume de opacidade, né? Com a extensão das contusões. E eu achei, tem diferentes referências, tá, pessoal? Uma referência que eu interessante da Sociedade Americana diz que quando a gente tem de 20% a 30% do volume pulmonar comprometido por áreas de contusão, tem um risco maior de síndrome do desconforto respiratório do adulto, tá? Mas aqui o princípio é simples, na verdade. Quanto mais opacidade tiver no pulmão, as opacidades representam uma agressão aguda ao parênquima pulmonar, quanto mais opacidade, maior o risco de ter complicações sistêmicas, incluindo aí a síndrome do desconforto respiratório. Ela pode não aparecer após, na verdade, a contusão, ela pode demorar a aparecer até 6 horas no raio-x, principalmente, na tomografia mais sensível, mas após 24 horas do trauma, né, se surgirem opacidades no pulmão, essas opacidades não estão mais relacionadas à contusão pulmonar, tá? Então, uma das coisas que eu mais vejo os residentes errarem, ou às vezes o colega que tem menos experiência, é que história de trauma, opacidade no pulmão é contusão. E não é, tá, pessoal? Muito cuidado, porque assim, opacidades aspirativas ou de outra natureza, tá, são bastante comuns e nem toda opacidade que aparece no pulmão do paciente traumatizado é contusão. Uma regrinha, então, interessante é saber isso. Se apareceu depois de 24 horas, não deve ser contusão. E se não resolver em até 4 dias, também provavelmente não é contusão, tá? Então, isso ajuda principalmente a lembrar do diagnóstico diferencial de pneumonia aspirativa, que é mais comum do que vocês imaginam. A gente vê muita pneumonia aspirativa no hospital de urgência e emergência de referência, né? A laceração pulmonar, por definição, além das opacidades, o que a gente vai identificar são pequenas cavidades aéreas, tá? Em meio às opacidades pulmonares, né? Por vezes, no interior, a gente vai identificar líquidos também, representando sangue, hemorragia, né? E é uma lesão mais grave do que a contusão pulmonar, maior a chance de complicações, maior a chance de sequela, né? Dentre as complicações mais comuns do trauma, como eu já comentei, lembrar da síndrome do desconforto respiratório do adulto, mas a atelectasia pulmonar pode ser uma complicação, pneumonia aspirativa e a formação de abscessos. Como sequela, né, além de alterações tipo fibroatelectásicas, lembrar que a gente pode ter inclusive cistos, né, com aspecto de pneumatocele, representando aí sequela de trauma, tá, pessoal? É incomum, mas de vez em quando aparece. Esse é um exemplo de um menino de 18 anos, ferimento por arma de fogo na região cérvico-torácica, tá? Aqui no raio-x, a gente consegue ver na transição cérvico-torácica à esquerda, um fragmentozinho do metálico, né, do projétil, um enfisema de partes moles, extensa consolidação e projeção do lobo superior esquerdo, com o sinal do broncograma aéreo. Na tomografia, a gente vê aqui o sinal, o artefato metálico relacionado a esses fragmentos, né? O enfisema de partes moles, né, na imagem superior à direita.
Tinha fratura de arco costal, tá? Esse aqui provavelmente é o segundo arco costal superior à esquerda. E no pulmão, cheio de opacidade alveolar, consolidativa, em vidro fosco, tinha um pneumotórax pequeno, e a gente vê aqui uma pequena cavidade aérea com nível líquido no interior, mostrando, representando aqui uma área de laceração pulmonar. Tá? Na janela de mediastino, olha aqui as opacidades consolidativas e podentes, né? Representando a contusão, e na janela de pulmão é que a gente vai identificar as áreas de laceração. Então, sempre que tiver laceração pulmonar, tem que ser descrito no relatório, tem que ser dado destaque, porque indica para o clínico, para o cirurgião, que foi uma lesão mais grave do parênquima pulmonar. Tá, pessoal? É importante, então, diferenciar a laceração da contusão. E esse é um caso de um paciente de sexo masculino, 42 anos, um acidente de carro contra carro, um TCE grave. A gente vê que no tórax, na verdade, ele tinha fraturas de arcos costais, como a gente vê nessa imagem superior à esquerda, né, janela de osso, aqui ó, um arco costal fraturado. Tá? E no pulmão, olha que interessante, está cheio de opacidade pulmonar. Né? Inclusive, pessoal, caracterizando aqui ó, o sinal da pavimentação em mosaico, né, como a gente vê nessa imagem mais central aqui no lobo inferior do pulmão direito. Né? O que é interessante na distribuição dessas opacidades? Né? É bem nítido que a gente tem opacidades mais coalescentes e mais densas no aspecto posterior dos pulmões. Conforme a gente vai subindo, a gente tem menos opacidade menos densa. Esse é o gradiente antero-posterior, bastante típico do padrão de dano alveolar difuso, né? Que é o que a gente vê nesse caso. Dano alveolar difuso é um padrão radiológico que corresponde ao padrão patológico, tá? A maioria das vezes relacionado à síndrome clínica de síndrome do desconforto respiratório do adulto. Tá? Lembrando, então, que dano alveolar difuso pode ser, inclusive, uma manifestação da pneumonia relacionada ao novo coronavírus. Tá? Então, esse é um exemplo de síndrome do desconforto respiratório adulto, paciente que, na verdade, do síndrome do desconforto respiratório, um paciente que, na verdade, não tinha tanto trauma torácico. Tá? Isso aqui provavelmente está relacionado mais à complicação sistêmica, ao TCE grave. Né? Que mais pode ter de lesão então traumática? O mais comum, pessoal, são esses três compartimentos que eu comentei com vocês. Então, arcos costais, né, e arcabouço ósseo, as cavidades pleurais e o parênquima pulmonar. São as mais comuns. Porém, as mais importantes estão relacionadas ao mediastino. Né? Então, a lesão de traqueia e brônquios, né, as lesões das vias aéreas centrais, em geral, são mais comuns na traqueia distal, principalmente 2 centímetros acima da carina, e envolvendo o bronquiofonte direito, isso por conta da anatomia. Tá? E são lesões de alta mortalidade. Como que a gente identifica essas lesões no exame tomográfico? Né? Como eu comentei, no exame radiográfico, a suspeição é feita pela presença do pneumo mediastino. No exame tomográfico, pessoal, a nossa especificidade é maior do que a nossa sensibilidade. Tá? O que significa isso? Por vezes vai ter a laceração da traqueia ou do bronquiofonte e a gente não vai conseguir ver. Porém, se a gente consegue ver a área de descontinuidade, o grau de confiança de que realmente a gente está diante de uma lesão é bastante alto. Né? Então, esse conceito é importante. Tá? Por vezes, a gente pode perder a lesão, é uma limitação do método, muitas vezes por conta de um mecanismo dinâmico aí do trauma relacionado à via aérea central. Quando a gente identifica, o que a gente vê? Obviamente que a descontinuidade da parede, né, esse cutoff é o sinal mais fidedigno, que a gente tem que suspeitar sempre que houver pneumomediastino, mas se atentem, né, à presença de atelectasias, porque a atelectasia pode ser um sinal indireto de lesão de um bronquiofonte ou de um brônquio lobar. Né? Em alguns textos eles escrevem como sinal do fallen lung, né, porque tem uma atelectasia que repuxa o brônquio lesionado, né, no seu sentido, na sua direção, nesse aspecto aí de fallen lung sign. Tá? Às vezes o tubo mal locado também nos ajuda, então a gente consegue ver o tubo atravessando a traqueia, né, ou um brônquio, né? E no controle, sempre que houver um pneumotórax persistente pós-drenagem, né, tem que suspeitar uma possível laceração da via aérea central, olhar com mais atenção na região da traqueia e dos brônquios fônicos. Em relação aos grandes vasos torácicos, é a segunda causa de morte relacionada ao trauma. Tá? A principal, obviamente, é o TCE. Tá? O vaso mais comprometido é a aorta. Né? E quando a gente tem lesão da aorta, a mortalidade chega até 90%. Então, disparada é a lesão mais letal, a lesão traumática mais letal no tórax. Né?
E um dado interessante que o raio-x pode ser normal, né? Muitas vezes é um raio-x AP no leito, o paciente agitado, que a gente vai ver aquele aspecto de discreto alargamento mediastinal por vasos da base, né? O pessoal gosta de descrever, e ali você tem uma lesão importante da aorta, com alta mortalidade. A laceração, essa lesão mais comum é na região do istmo, por conta de uma fragilidade anatômica nessa região, e é mais comum ter uma ruptura parcial do que uma ruptura completa. Então, a gente vai identificar, na maioria das vezes, o extravasamento do meio de contraste, formando um pseudoaneurisma, né? E, por vezes, essa lesão da aorta pode se manifestar também por uma dissecção, como eu comentei ontem na aula de dissecção. Às vezes pode ser mais sutil, a gente identifica apenas uma irregularidade de contornos, ou então a formação de um trombo mural focal, né? Obviamente, se for um paciente que tem uma doença aterosclerótica importante, grave, cheio de trombose, fica mais difícil de diagnosticar através desse sinal, mas num paciente jovem, por exemplo, sem aterosclerose, vocês identificarem um trombo na luz da aorta, pode ser um sinal indireto de laceração da aorta. Então, se atentem, descrevam e chamem a atenção para esse sinal, lembre-se disso, né? Outras lesões importantes, né? Existe uma lesão, como eu comentei ontem, né, por vezes relacionada à síndrome aórtica aguda, que é chamada de mínima lesão aórtica, que é bastante difícil de fazer o diagnóstico no exame tomográfico. E lembrar de laceração do esôfago, do diafragma, são menos comuns, mas também são lesões importantes de alta morbimortalidade. Então, aqui, pessoal, um exemplo de um menino de 19 anos, um trauma de moto contra moto, tá? Na reconstrução sagital, aqui em janela óssea, a gente vê a fratura do externo. Opa, a fratura do externo, vou olhar com atenção o que aconteceu no mediastino. Trauma de alto impacto, né? Quando a gente olha na janela de pulmão, o que a gente observa? Um pneu mediastino, tá? E assim, tem uma irregularidade aqui do broncofonte, né? Na origem do bronco lobar superior direito. Mas a gente não vê uma área de descontinuidade, tá, pessoal? Porém, esse paciente já estava aqui com dreno durante a realização do exame, ele evoluiu com persistência do pneumotórax à direita, também à esquerda, apesar da drenagem, e essa consolidação heterogênea com sinal de perda de volume persistente, principalmente envolvendo o lobo inferior direito, tá? Olha aqui, ó, olhar com atenção, tá, pessoal? Com esse pneu mediastino persistente aqui junto da região do bronco intermédio, do bronco do lobo inferior direito, né? Então, foi feita a suspeição de lesão da árvore traqueobrônquica central. Na broncoscopia foi detectada a lesão do broncofonte direito, tá? Então, muitas vezes esse diagnóstico a gente vai fazer no controle diante de uma resposta inadequada do tratamento. Olhem com atenção, mediastino, procurem pneumo mediastino, irregularidade da parede brônquica. Nem sempre a gente vai ver a área de solução de continuidade do brônquio ou da traqueia. Muitas vezes o diagnóstico é suspeitado pelos sinais indiretos. Lembre-se disso, informem o colega para que ele possa prosseguir na investigação. E esse é um paciente de 69 anos, um acidente de carro contra poste, em geral o carro perde, né? Com formação de um pseudoaneurisma traumático da aorta. Olha o raio-x, pessoal. É uma lesão gravíssima, com uma alta taxa de mortalidade. Raio-x AP, o paciente aqui, eu acho que até conseguiu colocar ele sentadinho no leito, né? Alargamento mediastinal, externorrafia, deve ser uma cardiomegalia, às vezes, né? Paciente cardiopata. A aorta ectasiada, via cava inferior. Olha a tomografia, que interessante, né? Então, a densificação do mediastino, o hematoma ao redor da aorta, e a gente vê o extravasamento do meio de contraste aqui na região do istmo, para a face medial, empurrando a traqueia contralateralmente, mostrando para a gente aqui a laceração com formação de, aqui a gente pode chamar isso de um pseudoaneurisma, né? Tá? Essa tomografia foi feita, inclusive, 1 ou 2 dias depois do trauma, tá? E a sorte dele é que o hematoma aqui em volta conseguiu conter aqui essa laceração, né? E esse paciente sobreviveu, foi tratado e está vivo, né? Mas essa não é a regra. Essas lesões são muito graves, são importantes de serem diagnosticadas o quanto antes. Tá? Por fim, então, para concluir, então, os exames de imagem fazem parte da rotina de avaliação do trauma torácico, são importantes no diagnóstico e na avaliação da gravidade das doenças, né? A tomografia, pessoal, é o principal exame, né? Principalmente, idealmente sendo realizada em aparelho de multidetectores após a administração do meio de contraste. No contexto do trauma de alta energia ou de mecanismo desconhecido, ela pode abreviar a realização do raio-x ou da ultrassonografia, pode ir direto para a toma.
As lesões mais comuns que a gente identifica no dia a dia são as fraturas de arcos costais, pneumotórax, hemotórax e as áreas de contusão pulmonar. Porém, essas lesões mais comuns não são as mais graves, as lesões menos comuns são as mais importantes. Então, é importante descrever a laceração pulmonar, né, a presença de pequenas cavidades, de focos de gás em meio às opacidades pulmonares, lesão da traqueia e dos brônquios centrais e as lesões dos grandes vasos, que são as principais lesões relacionadas à mortalidade do trauma torácico. Era isso dessa aula, pessoal. Então, é um tema relativamente simples, tá? Mas eu acho que é um tema bastante importante e relevante. E estou aberto aí a questões antes da gente partir para os casos. Parabéns aí pela excelente apresentação, professor Marcel. E essa foto da direita aí é daquela lagoa lá da USP, é do campus, é? Não, essa aqui quem me dera, hein? Essa é de Heidelberg, na Alemanha, né? Onde eu morei. Eu abri a janela e vi o castelo. Como eu deixava a cerveja para gelar na sacada, né? Aí eu abri a janela e vi o castelo. Outro patamar, né? Pessoal, alguma pergunta sobre essa primeira parte teórica? Enquanto o professor Marcel passa para os casos, tem algum questionamento sobre essa parte teórica, alguma dúvida? O professor Marcel vai começar com aquele caso de ontem, né? E em seguida vai passar para os casos de trauma de tórax, tá certo? Então, se tiver alguma dúvida, podem colocar aí no chat, a gente vai respondendo, ok? Então, professor Marcel, fica à vontade. Então, eu vou recuperar esse caso de ontem, que ficou faltando. Pessoal, eu peço desculpas aí pela falha. Na hora de baixar os casos, na correria do dia a dia, esqueci de checar caso a caso, né? Então, esse é um moço, né, 36 anos, uma história de dispneia há algumas semanas e com dor torácica intensa na região dorsal e lombar há um dia, né? Então, a dor torácica no contexto aí da dor torácica aguda, né? Em acompanhamento na psiquiatria por depressão e abuso de álcool, tabagista e hipertenso há 3 anos, mas ele negava o uso de drogas ilícitas. Esse é o raio-x, tá? O raio-x é do mesmo dia da tomografia, e, mais uma vez, eu vou mostrar o raio-x, salientando que o raio-x é uma ferramenta de rastreamento que jamais ela pode abreviar a prosseguir a investigação diante da suspeita clínica. Tiver a cardiomegalia, né, uma aorta ectasiada, que deixa a gente com a pulga atrás da orelha para um paciente jovem, mas se fosse um paciente mais velho, jamais a gente desconfiaria do que está acontecendo, né? Esse é o estudo de angiotomo, tá? Então, assim, a imagem do flap intimal, como eu comentei com vocês ontem, não tem segredo de ser identificada, né, pessoal? É uma imagem fácil de ser identificada, essa imagem linear no interior da aorta, né? Então, a primeira coisa é identificar o flap, que aí faz o diagnóstico da dissecção, a gente exclui as outras possibilidades, como o hematoma intramural ou então a úlcera penetrante. Esse é um flap de dissecção que envolve a aorta ascendente, por isso é uma dissecção Stanford A, uma emergência médica, tá? Nesse caso, vocês observam que tinha uma trombose parcial aqui da luz falsa na região da aorta ascendente, né? E a gente consegue ver a região onde dissecou a aorta, aqui a falha de continuidade da íntima, né? Então eu sei que isso aqui é a luz verdadeira, isso aqui é a luz falsa, a gente vai seguindo. A luz verdadeira é menor, mais contrastada, a luz falsa maior, menos contrastada, paciente com a cardiomegalia, né, indicando que ele já tinha uma cardiopatia prévia, uma dissecção Stanford A, e a gente vê lá embaixo, né, a dissecção se estendendo até, deixa eu ver onde vai, até as ilíacas. Ok? Esse é um exemplo de uma dissecção de aorta Stanford A, que ficou faltando mostrar ontem, né? Paciente jovem. A gente queria, para o tratamento cirúrgico, foi solicitado fazer uma avaliação melhor da anatomia da aorta ascendente. Eu vou mostrar para vocês aqui o exame que a gente fez com o trigger cardíaco, novamente só salientando a diferença de qualidade de imagem quando a gente põe o trigger, né? Tá? Então, olha aqui como a gente vê a anatomia, eu vou botar um do lado do outro. Não que o exame à direita não esteja bom, ele está, né? Mas é para vocês verem como faz diferença em relação à avaliação da anatomia aqui da aorta ascendente, principalmente na avaliação da válvula aórtica, da origem das coronárias, são informações importantes aí para o planejamento cirúrgico. Nesse caso, na verdade, esse exame daqui, a nossa esquerda, é pós-tratamento cirúrgico da aorta ascendente, tá? Uma avaliação pré
tratamento da aorta descendente. Então, às vezes, eles fazem a cirurgia, né? Dá para ver aqui a estenografia, pessoal. Tá? Eles fazem a cirurgia da aorta ascendente, que é o que mata o paciente, e deixa para tratar a aorta descendente via endovascular, posteriormente, em 2 tempos. Agora vamos para os casos de hoje, né? De trauma. Deixa eu achar aqui primeiro, esse daqui. Ok, esse mesmo. Então, esse é um paciente, esse é o caso 6, né, pessoal? Eu estou indo na ordem, tá? Esse é um paciente masculino, 19 anos, uma história de politrauma grave, uma colisão de moto contra poste, então a moto perde, né? Ele foi encontrado desacordado, sem capacete, na cena de acidente, né? Então esse já é um fator complicador. Trazido entubado e sedado com colar cervical, e o acompanhante, né, não sei se estava na garupa ou se quem veio junto, dizia que de antecedente ele era usuário de maconha, né? Talvez ele estivesse grog quando estava dirigindo a moto, mas sem outras comorbidades, né? Então, esse aqui é o raio-x, tá? Opa, perdão. Esse aqui é o raio-x de entrada, tá? Do mesmo dia da tomografia. Ele é o raio-x de controle. Então, quando ele chegou por conta do pneumotórax, o cirurgião do trauma já drenou bilateral. A gente vê os drenos bem locados, né, pessoal? Então, o dreno para fazer tratamento do pneumotórax, ele é inserido mais alto. O ideal é que ele curse superolateralmente, né? Porque conforme o pulmão vai expandindo, vai empurrando ele para a lateral, ajuda a ver a expansibilidade pulmonar. A gente consegue ver os drenos bilaterais e opacidades alveolares aqui, principalmente no lobo superior do pulmão esquerdo, também um pouquinho aqui no lobo inferior do pulmão direito. Estava com a sonda digestiva, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Raio-x, acho que é isso. Na tomografia, vou começar pela janela de pulmão, tá? A tomografia, na verdade, foi feita aqui, eu mostrei o raio-x primeiro, a tomografia foi feita um dia antes do raio-x, tá, pessoal? Não tem, infelizmente, o raio-x do mesmo dia. Então, a tomo do dia 6, o raio-x do dia 7. Tá? No Scout dá para ter uma ideia, mas está parecido com o que a gente viu no raio-x, com a diferença que tinha os drenos bilaterais, né? E esse caso eu coloquei aqui para mostrar o quê? Para mostrar principalmente as lesões pulmonares, né? Então a gente vê as opacidades alveolares bilaterais, representadas principalmente por áreas de atenuação do fosco, algumas mais densas com aspecto consolidativo, e em meio a essas lesões, essas opacidades pulmonares, a gente vê as pequenas cavidades de conteúdo aéreo, tá? Ó, aqui, 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 tá? Principalmente ali à esquerda, mas olha aqui à direita também, inclusive formando um pequeno nível líquido. Então, essas são as lacerações pulmonares. Tem que ser sempre descritas e valorizadas, tá, pessoal? Isso indica para a gente um trauma pulmonar mais importante, né? Tinha aqui o pneumotórax bilateral, vocês veem que nem era tão, pelo menos durante o exame tomográfico, ele era pequeno, né? Talvez ele tenha evoluído, por isso que foi drenado bilateralmente, não me lembro. Vamos ver aqui se tem alguma fratura de costela importante. Interessante que vocês veem como a contusão pulmonar é bastante importante, né? Porém, a gente não vê fraturas significativas aí de arcos costais aqui, olhando rapidamente. Deixa eu olhar o mediastino. Opa, ó na barriga, hein? Vamos ver se tem fratura de arco aqui embaixo. Ok. Então, na barriga, aqui que a gente tem uma laceração, uma lesão importante do baço. Tem líquido livre intraabdominal, mostrando para a gente que trauma abdominal foi bastante importante, né? E no tórax, realmente as áreas de contusão pulmonar. E como eu comentei, nas opacidades consolidativas, né, elas são hipodensas, diferente do que a gente vê na pneumonia ou na atelectasia. Tá, pessoal? Esse é um caso de trauma com lacerações, contusões e lacerações pulmonares. Tá? Aí eu tenho aqui esse exame dia 7/4. Eu tenho aqui o controle no dia 22/4. Ah lá, deu sorte, né, o menino. Tá? Uma resolução quase completa. Provavelmente ele deve ter ficado com alguma sequelinha que a gente não identifica aqui no raio-x, mas ele saiu bem nesse caso aí. Tá?
Então, esse é um caso de trauma torácico com áreas de contusão e laceração pulmonar. Alguma pergunta desse caso, pessoal? Alguém perguntando no primeiro caso, que eu perdi aqui o resto da pergunta. A origem anômala de coronárias era no último caso ontem, no caso 5. Tá? Alguma pergunta sobre esse caso, pessoal? Não? Ok. Keep walking. O próximo caso. Deixa eu só tomar uma água. Esse caso é um paciente do sexo masculino, 52 anos. Uma história de colisão de moto contra moto. Interessante, né? Como é que uma moto bate na outra. Ele foi atendido no pronto atendimento, onde foi feito um diagnóstico de contusão na perna e no braço e fratura de costela, né? Apesar do tratamento medicamentoso e do repouso, ele não foi internado, tá, pessoal? Ele ficou em observação um tempo, depois foi para casa, persistiu com importante dor torácica ventilatória dependente, né? E esse raio-x aqui. Então, esse é um caso difícil, não vou mentir, né? E, na verdade, assim, olhando o raio-x, não consigo ver a tal da fratura da costela, né? Que foi descrita aí no atendimento. Tem, inclusive, aqui as imagens, ó, fizeram oblíquas, tá? Oblíqua de um lado, tem oblíqua do outro, ó. Eu tô achando que o pessoal inventou essa fratura de costela aí para disfarçar, tá? E a gente tem a imagem no perfil. Então, esse exame, vejam bem, né? Esse exame aqui é 31/10. Ele veio fazer a tomografia depois de 18 dias. O pessoal resolveu fazer a tomografia dele, tá? Vou começar direto pelo que interessa para mostrar para vocês. Isso aqui. Opa, ó. Então, esse é um caso de fratura de externo, que não foi diagnosticada no momento do trauma, né? Fratura de externo no raio-x é difícil, né, pessoal? Vocês veem que aquele raio-x que eu mostrei ainda foi um raio-x PA, perfil, com oblíquos, né? Então, nem foi um raio-x AP mal feito no leito, né? É um diagnóstico bastante difícil de ser feito, tá? Nesse caso, o trauma, né, pela descrição, nem parece ter sido um trauma de alta energia. A gente não sabe que velocidade que estavam as motos, mas é difícil suspeitar se você não tiver as outras lesões mais comuns, né? Não tem fratura de arco, não tem pneumotórax, não tem contusão pulmonar, né? É difícil pensar que teria fratura de externo sem ter outras lesões. E tem um granuloma cáustico residual aqui no lobo superior do pulmão esquerdo, tá? Mas vejam só, alteração aqui superior é cicatricial, não tem nada na cavidade pleural, não tem nada no pulmão. E, obviamente, no mediastino, né, a gente não identifica nada, né? Então, olhar com muita atenção o externo no raio-x é difícil, tá, pessoal? Então, se houver suspeição de fator de externo, o exame de escolha é a tomografia, tá? Então, aqui uma fratura do corpo do externo, olha só. Então, lembre-se de olhar o externo com atenção, tá? Alguma pergunta? O Leonardo Agostinho R1, se foi ele mesmo, está tentando se redimir de tudo que ele aprontou aí no começo do ano, mas eu não vou perdoá-lo por enquanto, vai demorar um pouquinho, vou esperar ele chegar no R2 para dar uma canja. Deixa eu ver aqui. Quantificar a extensão das lacerações, né? A Aline está perguntando. Eu quantifico, mas assim, subjetivamente, Aline. Então, o número de lobos envolvidos, tá?
Não tento fazer algo do tipo porcentagem, não faz parte da minha rotina, né? Eu faço de maneira subjetiva, tá? Assim como o João Bruno, né? Comentou aqui pra gente. Nesses casos tem indicação de fazer contraste. Nesse caso, como foi uma história um pouquinho diferente, eu trouxe para mostrar uns casos pegadinhas um pouco diferentes, porque assim, o batidão é tranquilo, né, pessoal? Então, nesse caso, né, como veio com uma história aí de dor torácica persistente, na verdade o que o pessoal achou, na verdade, é que tinha uma fratura de costela ou de cartilagem que não tinha sido vista inicialmente. Por isso acabou sendo feito o exame sem contraste, tá? Mas no contexto agudo, né, do paciente grave, com trauma de alta energia, fratura de externo, fratura de escápula, aí o contraste é muito importante para avaliar as lesões cardiovasculares, né? Essa é uma história um pouquinho diferente. Tudo bem? Ok. Vamos para o próximo caso, o caso 8. Trauma, eu arrumei uns casinhos um pouquinho diferentes, né, pessoal? Porque o batidão é o que a gente viu na aula, é mais tranquilo, tá? Só para a gente exercitar aqui o raciocínio e ver uma situação diferente. Então, esse é um paciente masculino, 18 anos. Ele foi encaminhado de outro hospital devido a uma história de trauma de moto, com lesões no tórax e fraturas no membro inferior esquerdo. E na internação lá nesse hospital secundário, ele persistia com insuficiência respiratória e dificuldade para a extubação. Por isso ele foi transferido para o nosso hospital de maior complexidade, né? Esse raio-x é do mesmo dia da tomografia, que eu vou mostrar posteriormente, né? O que a gente vê no raio-x, né, pessoal? Então, tem um enfisema de partes moles, até com fragmentos metálicos aqui na parede torácica esquerda. O tubo está bem locado, né? O tubo endotraqueal, aqui na minha medida deu 6,4 centímetros, pode talvez baixar um pouquinho, o ideal é ficar 5 centímetros da carina, mas entre 3 e 7, a teoria está adequado. O dreno torácico à esquerda também está bem locado, um dreno para tratar pneumotórax, né, alto, cursando superiormente. A gente vê o quê? Opacidades aqui no pulmão esquerdo, pneumotórax persistente, né? E é difícil de ver, né, pessoal? Não vou mentir para vocês, né? Mas, ó, se vocês olharem com atenção, dá para ver que tem alguma coisa acontecendo diferente no mediastino, né? Então, de novo, né? Achou uma imagem diferente, está esquisito, tomografa, tá? Na tomografia, pessoal, é mais fácil, sempre vai ser mais fácil de ver o pneu mediastino, tá? Não vou mentir, muitas vezes no raio-x-AP é difícil, né? Mas olhem com atenção. Se for em dúvida, tomografa, né? Essa tomografia, inclusive, é do serviço de origem, né? Que a gente fez antes de ser transferido. E olha aqui, né? Pneu mediastino, um hidropneumotórax volumoso à esquerda, tá? Então a tomografia é feita até antes de drenar o raio-x, né? Antes do raio-x. As consolidações pulmonares bilaterais, né? Mais à esquerda, e o pneu mediastino envolvendo inclusive a região em volta do broncofonte esquerdo, tá? Aqui, obviamente, parte da perda de volume do pulmão esquerdo tem a ver com hidropneumotórax, né? Então é difícil falar que isso que a gente está vendo aqui é uma telectasia relacionada a alguma lesão da via aérea central. Mas pneu mediastino sempre é importante, olhem com atenção. Esse é um exame com corte grosso, obviamente que a gente não vai conseguir ver muitos detalhes da árvore traqueobronco, né? Mas, ó, 16 do 12, né? O raio-x. Aí o raio-x 4 do 1. Tá? Então aí, 20 dias, quase 20 dias depois. Olha lá o que aconteceu, né? Então a gente tem uma telectasia completa aqui do lobo inferior esquerdo, com desvio ipsilateral do mediastino, a área cardíaca veio toda para a esquerda, né? Opa, alguma coisa diferente está acontecendo, né? A gente fez a tomografia alguns dias depois, ele persistia com o quadro, aquele raio-x esquisito, tá? E aqui, as imagens, eu vou começar pelo que interessa. Com a janela de pulmão, deixa eu ver se eu consigo colocar meu filtro aqui. Dar uma ajeitada, que a reconstrução eles fizeram alguns cortes, tá? Opa, olha aqui que legal, pessoal. Estão vindo de cima para baixo, né? Aqui a cânula, a traqueia, vem, carina, broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Vem, opa, o bronco colabado, né? E o que aconteceu com o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo totalmente atelectasiado, tá? Que é o que a gente vê aqui.
Lembra que eu falei que a telectasia realça intensa e homogeneamente pós-contraste? Olha só, né? Como realça bem mais do que o músculo, né? Igual a pneumonia não complicada. Aqui tem alguns sinais aqui, em vez de ter o broncograma aéreo, a gente tem um broncograma líquido, né? Tem líquido dentário traqueobronco, mas é fácil de ver o colapso desse broncofonte esquerdo. Então, assim, a gente não vê a laceração em si, a ruptura da parede torácica, mas a gente vê um sinal indireto e importante de que houve essa laceração, tá? Além disso, aqui do lado direito, a gente tem opacidades centrolobulares, provavelmente relacionadas à broncoaspiração, né? E o desvio é importante, o pulmão hiperissuflado com desvio importante contralateral do mediastino. Esse é um caso, pessoal, então, de o termo utilizado pelo cirurgião torácico foi fratura do broncofonte esquerdo, né? Ele foi tratado cirurgicamente, como era uma lesão focal pequena, ele fez a ressecção e fez a rafia, tá? Então ele cortou um pedacinho e emendou um tubo no outro. E olha que legal que ficou, ó. O broncofonte ficou mais curto, né? Mas olha como o pulmão era normal, né? Não tinha lesão do parênquima pulmonar, olha como expandiu bem pós-cirurgia, que legal, né? Então esse é o controle pós-cirurgia de uma fratura do broncofonte esquerdo, uma lesão traumática da via aérea central, difícil de ser diagnosticada inicialmente, tá? Por isso é importante olhar com atenção e principalmente nos controles de pacientes que não melhoram com tratamento adequado de drenagem do tórax, de suporte respiratório, suspeitem de lesão da árvore traqueobrônquica central, tá? Tudo bem? Alguma pergunta desse caso? Que o João Bruno já está ajudando, né? Ok. Alguma pergunta sobre esse caso de lesão de árvore traqueobrônquica central, pessoal? Tranquilo? Pode ser diferenciado de plug mucoso? Bem lembrado, Júnior, né? Um ótimo diagnóstico diferencial, né? Plug mucoso pode realmente levar, por vezes, a uma telectasia completa, tá? O que chama atenção é que, assim, em geral, o plug mucoso a gente vê um material dentro da luz, né? Aqui é interessante que vem o broncofonte e, de repente, ele fecha, né? Mas, bem lembrado, esse é um ótimo diagnóstico diferencial. Plug mucoso é mais fácil de resolver, sabe? Não sei, nos casos que eu vi, assim, chamativos, né? Não eram casos que tinham essa história de deficiência de drenagem, o paciente que você não consegue estubar, não consegue tirar do ventilador, né? Muitas vezes resolve com fisioterapia, com ajuste dos parâmetros ventilatórios, tá? Então, a história clínica é um pouquinho diferente, mas muito bem lembrado desse diagnóstico diferencial, né? A gente pode falar, então, em fratura brônquica no laudo. Eu não vou mentir, eu não falei em fratura, eu usei esse termo, tá, Fernando? Né? Mas, olhando a evolução e comparando com o exame externo, né, que tinha o pneu mediastino bem marcado, principalmente em volta do broncofonte esquerdo, o que eu escrevi no laudo é assim, um grau de confiança intermediário, digamos. Então, uma possível laceração, uma possível lesão da via aérea central, né? Então, prosseguir a investigação. É o famoso tem que fazer alguma coisa, tá? Eu bato o martelo quando eu vejo a laceração. Eu lembro de cabeça os casos assim que a gente via direto, né? Principalmente lesão do tubo, é fácil de ver, que o tubo atravessa, né, a parede da traqueia, tá? Então, quando a gente vê, principalmente traqueia, você vê a descontinuidade, a região de fragilidade, né, na face posterolateral direita, na transição entre a porção cartilaginosa e a porção membranosa, aí tem uma fragilidade fisiológica, digamos assim, da traqueia. Então, às vezes você vê abrir ali o ângulo, tá? Então, quando vê, aí eu bato o martelo. Quando só tem sinais indiretos, aí o grau de confiança é menor no relatório. Sempre a questão de escolher as palavras certas de acordo com o grau de confiança, né, pessoal? É assim que eu trabalho, que eu recomendo vocês trabalharem, né? No futuro, com a ajuda aí da inteligência artificial, né, tudo vai ser quantitativo. Aí a gente vai até poder dizer, provavelmente, a chance de estar certo ou de estar errado, né? Tá? Mas, por enquanto, é escolher as palavras corretas, né? Compatível, provável, possível, podendo representar, devendo se considerar, né? Tá? Tudo isso é importante aí. Reflete a acurácia do método, né? Ok. 9. Masculino, 36 anos. Uma história de colisão frontal, moto contra caminhão. Obviamente que a moto perde. Sem perda de consciência. Glasgow 15.
né, apesar do acidente grave, porém com sinais de instabilidade hemodinâmica, por isso foi direto para a tomografia. Tá? Então, assim, vou mostrar um pouquinho o que está acontecendo aqui embaixo, né? Líquido livre na cavidade, áreas de laceração hepática importantes até a região do hilo, né? Laceração esplênica também importante, transfixante. No tórax, tem fratura de costela, já deu para ver aqui, né? Mesmo uma janela inadequada. Tem um derrame pleural pequeno à esquerda, um provável hemotórax. Tá? E aqui, pessoal, o que a gente tem de diferente? Né? A primeira coisa que chama atenção é essa densificação da gordura mediastinal em volta da aorta, né? E em volta principalmente aqui da aorta descendente proximal, próxima à região do istmo, né? Como falei para vocês, é a região onde mais comumente a gente tem lesões da aorta, né? E se vocês olharem com atenção, às vezes é legal fechar a janela um pouquinho, a gente vê que além dessa alteração da densitometria ao redor da aorta, olha aqui, pessoal, ó, tem uma bolsinha de contraste extravasando, né? Mostrando para a gente uma laceração da parede da aorta com formação de um pseudaneurisma, tá? Então, esse é um caso de laceração traumática da aorta, secundária a um acidente automobilístico. Sempre é uma lesão grave, de alta morbimortalidade, que é importantíssimo fazer o diagnóstico o quanto antes, e é o tipo de situação, né, em que não basta só dar o laudo, né, pessoal? Tem que ligar e tem que avisar o cirurgião, o clínico que está atendendo o paciente, né? Então, é nosso dever avisar eles desse tipo de lesão. Assim como a gente tem que sempre avisar diante de um TEP agudo, de um pneumotórax hipertensivo, de uma estenose de traqueia, de uma síndrome de via cava superior. São todas alterações torácicas que requerem um aviso urgente e emergente do médico solicitante. Tá? Então, esse caso é relativamente sutil, né? Mas dava para ser visto aí. Deixa eu ver aqui o que tinha no pulmão. Se tinha alguma coisa. Tinha um pneumotórax bem pequeno aqui, ó. Difícil de ver, né? Ver se tinha áreas de contusão pulmonar. Não vejo. Discretas, opacidades aqui no lobo inferior direito. Mas, ó, centrolobulares, né? Não tem nenhuma fratura aqui perto. São provavelmente aspirativas. Do osso aqui as fraturas de costela, né? São fáceis de serem vistas. Tá? Aqui também tem uma fratura. Mas a lesão aqui mais importante, que é uma lesão incomum, porém uma lesão muito grave, é a laceração da aorta. Tá? Deixa eu ver o que aconteceu com esse menino. Eu tenho aqui o controle. Menino, moço. Aquele exame ali, deixa eu ver só a data. 10, 9, 14. Ah, eu tenho controle a longo prazo. Aqui. Esse daqui é 5, 6 anos depois. Tá? Ele foi... optou-se por estabilizar hemodinamicamente, é uma lesão pequena, né? O cirurgião experiente resolveu tratar endovascular. Pessoal, veja bem, né? Não é a regra, tá? Muitas das vezes eles tratam com cirurgia aberta, porque se precisa uma situação de emergência, né? Nesse caso, o cirurgião optou por fazer o tratamento endovascular, e aí, ó, ficou legal, né? Para o menino, para o moço é melhor, tá? Então, nesse caso aqui a gente tem uma endoprótese, né? E veja como fechou, né? Ó, resolveu o pseudaneurisma, tá? Aqui já 6 anos depois. E alguém perguntou para mim, né, o que eu ia descrever. Eu vi aí no YouTube, perguntou em relação às endopróteses, né, o que descrever. O João Bruno já respondeu bem. Então, a localização, né, porque pode haver o deslocamento. A permeabilidade, porque pode ter reestenose. E a reestenose começa assim, tá, pessoal? Esse menino tem aqui, esse paciente, perdão. Estou chamando de menino porque ele tem meia idade, né? Vou ver quem sabe. Então, a gente vê aqui essa pequena quantidade de tecido de partes moles que vai formando a parede interna da prótese, né? Isso aqui é a proliferação neointimal, né? É isso aqui que vai dar origem à estenose posteriormente, mas muitas vezes, pessoal, fica assim discreto, pequeno por anos, né? Mas tem que descrever, isso é importante, a proliferação neointimal.
o mesmo tipo de processo que acontece nos stents, inclusive nos stents coronarianos, por isso que os stents farmacológicos são melhores, né? Então, ver se tem trombose, se tem proliferação neoantimal, reestenose e, obviamente, lembrar dos endolíticos, né? São as principais alterações que a gente tem que identificar no tratamento endovascular da aorta e dos grandes vasos. Então, esse moço, uma laceração de aorta, tratada aí com endoprótese. Alguma pergunta sobre esse caso, pessoal? Nesse caso de trauma esofágeos, pode pensar em hemorragia alveolar? Fernando, nesse caso aqui, da aorta ou no caso anterior? Hemorragia alveolar, né? Veja, a contusão pulmonar, em parte do que a gente vê é hemorragia. Mas esse termo hemorragia alveolar a gente usa para outras situações, né? Então, hemorragia alveolar pulmonar a gente usa para os pacientes que têm síndrome pulmão-rim, discrasia sanguínea, né? No contexto do trauma, o termo mais correto é contusão, porque não é só a hemorragia que está acontecendo, tá? Apesar de ter a hemorragia, né? Mas não é o termo que a gente utiliza, o termo semiológico, e na patologia é descrito dessa mesma maneira. Tá? Se houver identificação da gordura perióstica, mas você não vê o local de laceração, como você descreve? Boa pergunta. Eu descrevo como uma densificação, uma alteração da gordura mediastinal ao redor da aorta. E assim, tem sempre que chamar a atenção. Sempre. Nunca é um achado que não é importante, né? E assim, aí você descreve que você não vê laceração da aorta, mas que pode ser um sinal indireto de lesão da aorta. Então, no mínimo, tem que fazer um controle. Tá? Por vezes, pode não ser um sinal daquelas mínimas lesões aórticas, né? Então, tem que ficar atento em relação ao quadro hemodinâmico do paciente e, às vezes, dependendo do serviço, o pessoal faz até angiografia. Tá? Mas sempre tem que descrever, sempre tem que valorizar, porque pode representar uma lesão aórtica que você não está identificando. Então, sempre é importante, tá, Leandro? Olho no mediastino, né? Então, no contexto do trauma, muita atenção com o mediastino. São as lesões mais graves, tá, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta desse caso? Vamos para o último caso, então. Este é um paciente do sexo masculino, 25 anos, com uma história de colisão moto contra carro. Foi arremessado da moto, mas estava de capacete, do lado do 15. Foi diagnosticado com a fratura frontal direita no crânio e a fratura de punho, sem queixas respiratórias. Tá? E esse é raio-x. Então, assim, por que eu separei esse caso, pessoal? Esse raio-x, ele é um dia depois da tomografia que a gente vai ver aqui anteriormente. Tá? Mas, assim, é um raio-x que AP no leito, normal, né? Eu não vejo nada nesse raio-x. Tá? E na tomografia, nega isso aqui que tinha. Eu posso voltar para a gente ver. Pneumotórax à direita. É um pneumotórax pequeno, né? Que se o paciente estiver assintomático, como é o caso, muitas vezes não requer tratamento, não precisa drenar, porém, um pneumotórax que foi perdido aqui no exame de raio-x AP. Então, esse caso eu trouxe só para salientar, mais uma vez, né, como a acurácia da tomografia é maior, né, e que diante de uma suspeição clínica, né, não pode se ater ao raio-x. Né. Interessante esse caso, pessoal, que a gente tem essa coleçãozinha aérea aqui, tá vendo? Né, na face lateral direita da traqueia, junto ao introito torácico. Isso aqui não tem nada a ver com trauma, né? Tá? Isso aqui é um divertículo ou um pseudodivertículo de traqueia, que a gente vê mais comumente no contexto do paciente com doença obstrutiva. Né? Não tinha opacidades pulmonares. Deixa eu ver aqui a janela mediastinal. A aorta ok. Não tinha hemotórax. A ginecomastia bilateral.
Mas esse caso eu separei realmente para mostrar para vocês um pneumotórax perdido aí no exame radiográfico. Um casinho simples, tá? É só para salientar esse conceito de que se houver indicação clínica, se houver dúvida clínica, né, o melhor exame, com a maior acurácia para fazer o diagnóstico das lesões traumáticas no tórax é a tomografia computadorizada. Né? Tudo bem, pessoal? Eram esses casos que eu tinha separado para mostrar para vocês hoje. Né? Alguma pergunta em relação à questão de trauma torácico? Beleza. Vou dar a palavra para o Abaeté. Agradeço a presença de todo mundo que está assistindo ao vivo e de quem vai assistir depois. Né? E apareceu uma pergunta aqui, ó, da Juliane. Diferenciação entre contusão e aspiração. Então, a primeira coisa é o tempo. Tá, Juliane? Então, se a opacidade apareceu 24 horas após o trauma, não é contusão. Se demorou mais de 4, 5 dias para assumir, não é contusão. Então, o tempo de opacidade em relação ao acontecimento do trauma é importante. Né? E outra coisa é o aspecto das opacidades. Então, em geral, as contusões acometem mais a periferia do pulmão, próximo das regiões de impacto, então, próximo das regiões de fratura de costela ou de laceração de partes móveis. Né? As opacidades, elas são hipodensas, então se tiver consolidação, a consolidação não realça pós-contraste. Se você vê pequenas cavidades, alterações de conteúdo aéreo, indicam laceração, então aquela opacidade que está em volta é também uma contusão. Né? E, em geral, né, o aspecto mais típico da aspiração é também as opacidades relacionadas às vias aéreas. Então você vai ver uma distribuição mais centrolobular, muitas vezes com opacidade de pequenas vias aéreas, como imagem de árvore em brotamento, né? E conteúdo endoluminal, tanto nos brônquios intrapulmonares quanto na via aérea central. Essas são dicas para diferenciar. Né? Uma mensagem importante para você guardar é que, assim, de novo, eu vejo muitas vezes os meninos, os residentes, o pessoal mais novo, apareceu opacidade no pulmão, paciente com história de trauma é contusão. Então, lembre-se, nem sempre vai ser contusão. Olhem com atenção, pode ser aspiração é o principal diagnóstico diferencial. Tudo bem? Ok. Então, Abaeté, assume. Beleza. Muito obrigado aí, professor Marcel, pela excelente aula e a discussão de casos. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vocês queiram colocar? Então, vamos encerrar, né, a nossa terceira noite aqui de maratona faixa preta, né, do tórax na emergência. Hoje, né, finalizando aí com a parte de trauma torácico. E amanhã, né, então a gente volta aí para o nosso último dia, às 19h30, com o tema de infecções pulmonares agudas e complicações com o professor João Bruno. Pessoal, quem gostou, deixa o like aí no vídeo, tá? Isso é muito importante para a gente. Podem convidar os amigos e deixe aí os seus comentários, que isso tudo é muito bacana para a gente ter o feedback de vocês, né? Como é que foram as impressões de vocês em relação às nossas aulas. E amanhã a gente aguarda vocês para mais uma noite aqui de troca de experiências e conhecimentos. A gente vai divulgar o link, né, tanto no Telegram, como no Instagram, como no e-mail. Lembrando, né, que quem não está inscrito no canal, se inscreva para que vocês possam também receber, não é, todo o material, tá bom? E os casos já estão na plataforma, tá? Desde o início da maratona. É só vocês acessarem pelos dados que a gente passou no e-mail. Quem não tem o acesso, precisa se cadastrar no link, tá? Eu vou mandar aqui novamente o link, porque aí você vai receber no e-mail o acesso para os casos, tá bom? É nesse link aí que eu acabei de postar, você se inscreve e recebe pelo e-mail o seu acesso dos casos, tá bom, pessoal? Então,
Também olhem nos spams, porque às vezes o e-mail vai direto para sua caixa de spam, tá bom? Às vezes o e-mail vai direto para a caixa do spam. Então, dê uma olhadinha na caixa do spam, se tiver lá um e-mail Abaeté Radiologia, é o e-mail relativo à nossa maratona, tá ok, pessoal? Então, eu vou passar a palavra aí para os professores fazerem seus últimos comentários, e até amanhã. Tenham todos uma ótima noite e obrigado pela presença de vocês. Professor Marcel, Eu já falei, eu já até dei minha boa noite já. Tá bom. Eu queria parabenizar pela aula, achei sensacional. Eu não tenho, na minha rotina, na minha prática, eu não tenho muito contato com pacientes de trauma, são poucos os casos que eu vejo na rotina, e aí muda, né, de serviço para serviço, cada local realmente tem aquelas patologias que são mais comuns, e para mim foi super interessante, vários casos, patologias que eu não tinha visto ainda, só tinha visto em livro, né, lendo o artigo, o trabalho e tal, mas assim, foi bem bacana, gostei bastante. Para mim, especialmente, foi muito útil. João Bruno, obrigado. E estamos juntos aí, né? Um aprendizado bilateral e contínuo. Agradeço a participação de todo mundo, o auxílio aí do Abaeté, né, organizando a coisa, e o João Bruno dando assistência lá no YouTube também. Né? Obrigado a todos, boa noite, bom descanso. Até amanhã, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã, estaremos juntos, às 19h30. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, doutor.